Olá, eu sou o Fabrício Carareto, sou editor-chefe do Diário da Região. Você está aqui no Diário Talks e hoje a gente vai conversar com o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Deputado que está aqui em Rio Preto, né? Hoje, 19 de março, 172 anos de Rio Preto. Está com uma agenda bastante extensa. De manhã teve um evento, né, no 17º Batalhão. Ele e outros deputados estaduais e federais que estão aqui em Rio Preto também foram homenageados. E, então, gostaria primeiramente, né, de agradecer a presença, deputado. Obrigado aqui por estar no Diário Talks. Eu que agradeço, Fabrício. Certamente aqui vai ser um bate-papo bom para a gente aproximar Brasília da população local. Maravilha. E aqui comigo está a editora de política, Maria Helena Covre, que também vai ajudar nesse papo, essa conversa com o deputado Eduardo Bolsonaro. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, Fabrício. Vamos lá. Bom, de começar, né, a gente vai passar pela política estadual, federal e municipal, mas começo aqui para o quadro hoje Rio Preto, né? Nós tivemos algum tempo atrás, vou dizer que era uma certa, um certo racha, mas duas linhas aqui, né, que nós tínhamos o secretário de esportes, Fábio Marcondes, que é do PL, que pretendia ser candidato a prefeito. Por outro lado, nós temos o coronel Fábio Cândido, né, que não está afiliado ainda, comanda aqui o CPI 5, mas também se colocava como pré-candidato. E houve, né, uma composição que passou pelo senhor, passou também pelo seu pai. Qual que é a importância, né, de Rio Preto, de fazer essa composição do PL, a importância de Rio Preto pro bolsonarismo, né, pro PL, e tentar levar a eleição esse ano? Primeiro eu destaco aqui a maturidade política dos atores envolvidos e dizer que isso aí é um case de sucesso, né? As questões partidárias elas têm que ser tratadas dentro do partido. Isso é uma dificuldade que particularmente nós da direita temos muito, por muitos terem vindo das redes sociais, e sempre tratar tudo de maneira pública, né? E isso daí acaba por desgastar a relação, por enfraquecer a imagem do partido e até por afundar candidaturas que seriam viáveis. Então, primeiramente aqui pelo lado do Marcondes e pelo lado do coronel Fábio, eu fiquei muito feliz de que realmente as coisas tenham sido resolvidas de maneira interna e que isso sirva de exemplo no país inteiro. E não passou somente por mim e pelo Jair Bolsonaro, também passou pelo Valdemar da Costa Neto e passou pelo Mota, né, que é o deputado federal que, pode-se dizer assim, é o que representa aqui a região, né, relator do orçamento. Em breve a gente vai estar visitando o hospital de base, cuja ele fez uma destinação de mais de 60 milhões de reais, então vejo o impacto positivo que isso é para a região. Para mim não tem problema nenhum em falar isso, né, porque realmente ele trabalha aqui mais voltado aqui para a região de São José do Rio Preto, e eu acho que a gente tem tudo para ter sucesso nessa eleição, né? Eu inclusive estava falando com o coronel Fábio que muito provavelmente Jair Bolsonaro passa por São José do Rio Preto durante a eleição, entre as poucas cidades que ele vai conseguir passar nesses 45 dias de eleição, porque a gente sabe que ela é chave, né? Certamente é uma cidade onde a criminalidade ela é baixa, né? Mais um exemplo nacional. Isso é graças ao trabalho do comando aqui do Policiamento de Interior, do 17º Batalhão, que eu aqui fico feliz de estar recebendo a condecoração deles. E vamos ver aí, Jair Bolsonaro pisando aqui, eu acho que vai dar um gás aí para a campanha do Marcondes e do coronel. Deputado, na última vinda do senhor aqui, houve uma fala do senhor em relação ao Republicanos. À época o senhor disse que o Republicano já tinha virado um partido de esquerda. Parece que são águas passadas, mas vira e mexe, esse argumento vem à tona por parte do comando local do Republicanos como uma justificativa para não subir no palanque do coronel, uma possível composição. Além de outro argumento que tem sido acrescentado recentemente, que seria a pressão do pai do senhor para que o Tarcísio migre para o PL, né? Essa disputa entre os partidos aí, que em tese estariam juntos, pode dificultar aí a composição do coronel em Rio Preto, porque até agora o PL está sozinho e agora chegou o Novo, que ainda é um partido menor, com menor representação e tempo em TV. Então, assim, se tinha como certo que o PL, PSD, Republicanos caminhariam juntos, mas parece que isso não está acontecendo na região, não. Está bem rachada a coisa. Eu não vejo como problema não, né? Eu vi um presidente ser eleito em 2018 que não gastou nem $1 milhão na sua campanha, né? Que não tinha televisão, não tinha partido político, não tinha nada. Então, quanto mais de uma cidade, né? Em que pese ser uma cidade grande, mas eu acho que gastando sola de sapato, isso daí pode ser até um ponto positivo para uma eventual eleição do coronel Fábio, que vai dar a ele a mesma liberdade que o presidente Bolsonaro teve na escolha do seu Dream Team de ministros, né? Porque é muito comum quando você tem muitos partidos,
né? Não são todos eles, mas muitos deles buscam uma aproximação já visando secretariados, etc. O que é legítimo, faz parte da política, mas, né, eu acho que está bem madura e bem forte a candidatura do Coronel Fábio. Se os republicanos não vier junto, eu acho que eles vão ter muito mais a perder. E os republicanos têm se desgastado devido à vontade, como todos sabem, né, do seu presidente, Marcos Pereira, querer ser o presidente da Câmara dos Deputados. E ele faz vários acenos para ter o apoio da esquerda, né, do PT, do governo Lula, e isso de fato vai puxando republicanos para votar favorável às pautas do governo Lula, que é um governo de esquerda. Então eu não fiz mentira nenhuma. Mas é uma questão interna dos republicanos, né? Isso daí quem vai tratar vai ser o Republicanos municipal ou estadual com, né, o Marcondes, o Coronel Fábio, ou também o nosso estadual, que é o Tadeu. Tarcísio vai pro PL? Acho que tá com o pé lá, né? Tá com o pé lá? Tá com o pé lá. Para governador é mais fácil, porque não precisa de janela partidária. Né? É diferente de nós deputados. Como a gente é eleito no sistema proporcional, para nós temos uma janela, que inclusive a de vereadores é agora, nesse mês de março, para mudar de partido sem perder o mandato. Então o Tarcísio, ele tem a liberdade, né, de mudar de partido quando ele bem entender. O Tarcísio vai faz subir? Sentido, né, que o PL é o partido do presidente. Ele também vai subir no palanque do Coronel aqui? Olha, não sei. E aí, Coronel? Tá o Coronel, Cadê o Marcondes? O Coronel tá nativo ainda, não pode falar não. Marcondes está ali fora. Vamos ver. Está trabalhando para isso, sim. Tá certo. Aproveitando também essa questão dos republicanos, isso também tem afetado em Brasília, a gente está falando de uma composição municipal, mas esse flerte dos republicanos, o senhor acredita, né, que o republicano caminhou, né, nas eleições de 2022 ao lado do PL. Isso vai afetar nos estados, municípios, na relação federal? O senhor acredita que isso é já uma fratura exposta? Eu não vejo muito dessa maneira. Eu sempre me preocupo, né? Quando chegar a época de eleição é normal ter esses atritos, etc. e tal. Eu tenho que me preocupar o que a população espera. A gente não pode ser aquele político que faz tudo pelo voto, faz aliança com todo mundo. Senão você vai acabar sendo mais do mesmo, né? Mais uma vez, o Bolsonaro ele conseguiu fazer um governo, uma ruptura de um governo pela primeira vez, né? Para citar aqui, homenagear os amigos do Novo, que fez redução de impostos, que fez privatização de uma grande estatal, que foi a Eletrobras. E para isso daí ser feito, você tem que ter uma liberdade ou pelo menos estar associado com pessoas que pensem dessa maneira. Antes de a gente começar aqui o programa, eu estava fazendo uma brincadeira com os colegas do Novo que estão aqui atrás, né? E aí, negociaram o secretariado, eles deram risada, porque muito provavelmente não foi negociado, não é o perfil deles. Fazem normalmente uma associação através das ideias. E essas associações, elas são bem-vindas, tá? Ninguém é dono da verdade, ninguém vai governar sozinho. Mas aquela velha maneira de se fazer política, né? Negociando cargos, negociando o secretariado, é o que vai exigir do futuro prefeito que ele aumente os tributos, por exemplo. Eu tenho certeza que a população não quer que aumente os tributos. Mas, se o futuro prefeito começar a fazer tomar lá da cá durante a sua candidatura, ele vai ter que sustentar uma máquina pública inchada, gigantesca, que é o que está acontecendo com o governo Lula agora. Por que o Bolsonaro, durante a pandemia, reduziu os tributos e agora, sem pandemia, o Lula está aumentando e ainda está deixando rombo? Porque ele tem que botar um apadrinhado de gente, um cabidol de empregos, a manutenção de estatais ou até a nacionalização daquilo que foi privatizado, como se fala da refinaria de Landulfo Alves, lá na Bahia, que foi privatizada para o grupo do Emirados Árabes Unidos, né, o Mubadala. Estão pensando em nacionalizar de novo. Para quê? Para quê? Se está indo tão bem. Nesse modelo nosso de presidencialismo, não dá para negar que o pai do senhor também começou com um discurso e com um número de votos suficiente para agir sem se curvar a chantagem do Congresso e acabou se rendendo ao Centrão também. Mas existem mil maneiras de você fazer isso daí, né? Tem o depoimento do Roberto Jefferson e o outro até do presidente Valdemar da Costa Neto, né? O Valdemar da Costa Neto, ele demitiu, e o presidente não era do PL ainda, o Jair Bolsonaro, né? O Valdemar da Costa Neto mandou demitir o seu indicado, salvo engano, do Banco do Norte ou do Nordeste, por conta de algumas suspeitas. E o Roberto Jefferson, para um programa televisivo também da Jovem Pan, ele falou que ele presenciou o general Ramos, à época era secretário de governo, e falou, Roberto Jefferson, quer botar alguém do PTB aqui nessa posição? Tudo bem, mas assina aqui para mim, no dia que tiver um problema é o teu nome que eu vou mandar para a imprensa e o cara está demitido. Então essa é a maneira do Bolsonaro fazer, né, o relacionamento com o Congresso. Como é que o governo Lula sempre fez? Mensalão, Petrolão, ou agora, né,
o recorde de liberação de emendas. Criticavam a gente falando de orçamento secreto, que foi uma pauta aprovada pelo Congresso Nacional. Eu lembro que o Bolsonaro vetou em 2019 na LDO o orçamento secreto. Em 2021 ele vetou de novo e foi derrubado o veto do presidente Bolsonaro. E aí nasceu o chamado orçamento secreto. É a sigla que a gente lá no Congresso chama emendas RP9. Como é que está hoje em dia? Isso daí acabou. De fato acabou. Agora todo esse dinheiro que estava no RP9 agora está no RP2. Que significa dizer que está dentro dos ministérios. E ninguém que está nos assistindo sabe para onde é que está indo o dinheiro dos seus impostos. Então, com Bolsonaro, havia-se mais transparência, existia uma transparência, que hoje não existe mais. Quem está falando é nem Eduardo Bolsonaro, palavras do presidente Arthur Lira da Câmara. Então a gente procura fazer política de uma maneira diferente, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro ele foi no limite dentro dessa possibilidade. Eu pergunto a vocês, quando é que a gente teria um ministro da Economia do padrão Paulo Guedes? Jamais. O ministro da Infraestrutura padrão Tarcísio? Jamais. Né? Tarcísio era do terceiro escalão, estava dentro lá da estrutura do DENIT. Não, é só aproveitar o Valdemar Costa Neto, a gente tem o presidente do PL, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, mas nós tivemos aí o levantamento dos depoimentos que foram feitos à Polícia Federal. Um dos pontos que ressaltou... Tem que passar para os advogados do Bolsonaro, hein? Então. Mas um dos pontos que foram levantados é justamente que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele disse que foi pressionado, né, a contestar o resultado das urnas nas eleições de 2022, inclusive pela bancada do PL, dando a entender que ele, por si só, não achava que havia nada errado nas eleições de 2022. Então eu gostaria de saber como que está a relação hoje, né, sua, do ex-presidente, com o Valdemar Costa Neto, porque, pelo jeito, ele tirou um pouco dele da reta nesse depoimento. Houve essa pressão? Eu não vi essa pressão, né? Eu só entendo o seguinte, eu só quero ter o mesmo direito do PSDB. O PSDB em 2014 fez a mesma auditoria que o PL fez em 2022. Por que o PSDB em 2014 fez uma auditoria e chegou à conclusão que era impossível você auditar as urnas e isso não foi tratado como algo antidemocrático? E por que agora, quando o Valdemar, utilizando da mesma prerrogativa legal, faz uma audiência com uma empresa especializada, paga pelo PL, tudo dentro da lei, ele recebe uma multa de 22 milhões de reais? Tá, mas nesse caso ele só questionou, a multa vem justamente porque ele só questionou uma parte, não as eleições inteiras. Então teria de questionar tudo, né, deputado? Eu quero que me aponte onde é que está o problema. Não, mas aí é o partido, se o PT não quiser contestar o primeiro turno, eles que apresentem as razões deles. Por mim, eu faço toda uma eleição no voto no papel, do zero. E olha que eu tenho mandato aqui, faria do zero. Será que eles topam? Por que é que o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi em 2021 dentro do Congresso conversar com 11 presidentes de partido para convencê-los a votar contra o voto impresso? A quem interessa uma eleição menos íntegra, menos transparente? Eu não consigo entender. Aí começa-se a censurar, começa-se a tratar isso daí de maneira criminal, como se fosse um ato antidemocrático, sendo que no passado isso ocorreu. O PSDB, até onde eu sei, ele só contestou o segundo turno, o turno que o Aécio perdeu para Dilma. Certo. Mas a relação hoje com o Valdemar tá ok, da parte perfeita. do PL, não teve nenhum desgaste com essa Eu só lamento que o Alexandre de Moraes não permita, né, em mais uma investida contra a democracia, não permita que o principal ator político nacional, Bolsonaro, que arrasta multidões nas ruas, não possa conversar com o presidente do seu partido em ano de eleição municipal. Será que ele está com medo das eleições desse ano prepararem o terreno para as eleições de senadores em 2026? Isso sim é uma verdadeira interferência. Houve até o início de uma tentativa de criar um partido que depois acabou se desistindo. Vira e mexe, o pessoal os bolsonaristas daqui, que são bastante apaixonados, defendem de todo o Brasil. É que eu falo com os daqui, né? Defendem para mim que o partido tem que buscar o Bolsonaro e tem que apostar num partido próprio, né? Essa está fora de cogitação? Vocês pretendem resgatar esse projeto? Olha, por hora não vejo ninguém debatendo a criação ou o resgate do Aliança, não, tá? Isso aí é preciso a gente fazer uma reflexão interna, muita incompetência da nossa parte, porque eu acho que a coleta de assinaturas nós teríamos como fazê-lo. Eu acreditava que o principal problema estaria no TSE, porque é preciso que o TSE paute a criação desse novo partido. E aí eu vi um problema.
mas a gente não conseguiu chegar nem a esse estágio. Então, nós temos um problema de organização que precisa ser sanado, sim, tá? E, por enquanto, eu acredito que a gente está com o PL, não vejo uma segunda opção, não. Tá? Agora, o que vai ser do futuro, eu não sei, né? Mas até agora, o presidente Valdemar ele tem dado para a gente o respaldo, e eu só gostaria de esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente da nossa bolha da direita, é que ainda que nós tivéssemos um partido só nosso, não se engane, tá? Haveria disputas internas para a prefeitura, para vereador, que isso é natural de todo partido. O momento que a gente está vivendo no PL é que nós, que viemos ali eleitos com voto Bolsonaro, a gente está pedindo licença para entrar na casa dos outros, né? Que existem pessoas que já estavam no PL antes de nós. E esses dois mundos, eles estão conflitando em alguns locais. Não são em todos, né? Prova disso é São José do Rio Preto, que está tudo perfeitamente alinhado. Depois de muita... Mas normal. Muito Onde é que acerto, você acha que né? o Boulos lá em São Paulo está se criando com o apoio do Lula claro. desde cedo? Tá quebra-pau interno ferrenho. Todo lugar. Só que eles têm mais experiência que nós, né? Desde 1922 você tem o Partido Comunista Brasileiro sediado em Niterói. E a gente só depois de 2018 que a gente perdeu a vergonha de se dizer de direita. A gente está aí agora, né? Deus queira, fincando os pés num partido para valer. A esquerda está aí há décadas, né? Desde 1980, para citar a profecia lá do General Figueiredo. Você quer perguntar? Essa eu vou trazer no fim. No fim. Bom, essa é a capiciosa. essa daí, essa é interessante. Eu queria saber se procede. Eu vou falar uma coisa que é engraçada, né? Lá em Brasília tem muito jornalista, repórter que fica pelos corredores. Quando ele quer te pegar, a primeira pergunta que ele faz é uma boa pergunta. Ah, sim. A ruim vem Ele depois. primeiro enche a tua bola. Aí o político novinho, ele vai, para, sorri, né? Posa pra foto, responde e tal. Claro. Aí vem a segunda, vlau, a puxada de tapete. É assim mesmo. Mas essa é a técnica. Essa Se a é gente a chegar já... Porque a se a gente já primeira- chegar, a já primeira aula interrompe do já. jornalismo político é essa. Senão já interrompe de cara. Mas aproveitando em perguntas espinhosas, deputado, não poderia deixar de falar, né? Essa semana passada nós tivemos a questão do levantamento, né? Que eu já disse, dos depoimentos que foram dados à Polícia Federal. Eu queria destacar essa questão dos depoimentos que foram do general Freire Gomes e também do brigadeiro Batista Júnior, que eles foram bastante enfáticos em dizer que houve reuniões envolvendo uma minuta que previa um estado de sítio, um estado de defesa, isso em Ambos dezembro previstos na Constituição? Sim. Ambos, em dezembro de 2022. Primeira pergunta, o senhor tinha conhecimento dessa movimentação do governo, do seu pai e junto com os generais? Não. O que eu fiquei espantado foi só com a declaração, eu não sei se foi o Batista Júnior, acho que foi o Batista Júnior que falou da questão de, como é que era, de prisão do Bolsonaro, se tentasse golpe. Isso, que o general teria ameaçado, né? Primeiro de tudo, né, o estado de sítio e o estado de defesa são iniciativa do presidente, tem que ser ouvido o Conselho da República e depois enviado para o Congresso. Se os deputados e senadores aprovam essa iniciativa do presidente, ouvido o Conselho da República, quem não vai preso se for cumprido um estado de sítio ou de defesa são os militares, que não foram cumprir uma ordem legítima vinda do Poder Legislativo e Executivo. Então, a partir daí você já começa a olhar com desconfiança esse tipo de coisa, porque os militares eles são estritamente legalistas. Eles cumprem ordens, né? Então, para pontuar, para deixar uma questão aí no ar, né? Eu acho muito difícil que alguém tenha impelido o presidente Bolsonaro falando que ia prendê-lo caso ele tentasse o estado de sítio, estado de defesa. Diga-se de passagem, né? Abro parênteses aqui, porque Dilma Rousseff, antes do impeachment dela, ou seja, uma situação muito mais sensível, cogitou o estado de sítio também. Tá? Palavras do então comandante do Exército, general Vilas Boas, em seu livro, e ela foi impedida de seguir adiante com isso. Então... Mas o senhor acredita que dentro de toda a conjuntura política, né, daquele momento, haveria sentido? Tudo bem, é constitucional, só que são algumas prerrogativas para ser colocado. Um dos pontos ali era justamente sobre suposta fraude nas eleições, nas urnas, coisas que tanto o general quanto o brigadeiro falaram que participaram da comissão eleitoral e foram bem enfáticos de falar que não encontraram nada, nenhuma irregularidade. Então, não dá para encontrar utilizar esse argumento para decretar um estado de sítio e de defesa não é algo que se aproxima a um golpe, deputado? Eu acho que o golpe é você fazer uma eleição onde você tem que 100% confiar nos 15 burocratas que contam os votos numa sala e depois saem com o resultado. Com a autoridade... Mas não foi sempre assim? Não, mas... 2 décadas? Mas um sistema é perfeito, ele não pode... Se fosse tão bom assim, por que os Estados Unidos, o Japão, Taiwan não utilizam?
É que são sistemas diferentes. Lá nos Estados Unidos, inclusive a eleição indireta, né, deputado? É diferente daqui. Então vamos lá, Taiwan, Japão. Países top de tecnologia. Por que só o Brasil utiliza tecnologia? Por que é tanto medo do voto impresso? Foi aprovado 3 vezes já na Câmara dos Deputados e no Senado o voto impresso. Em 2018, começo de 2018, Gilmar Mendes, outros ministros, mostrando em uma matéria de televisão um protótipo do voto impresso junto à urna eletrônica. Eu não consigo entender qual é a dificuldade disso. Será que a gente tem que realmente vetar aquela live do argentino para que ninguém no Brasil consiga assistir no YouTube? Ao invés de dar uma resposta na cara dele e falar o seguinte: senhor argentino, o senhor é um lunático, o senhor fez essa transmissão ao vivo depreciando o nosso sistema eleitoral, está aqui por A mais B, o nosso sistema é perfeito. Poxa, a Índia lá que veio, não sei de onde, tem vídeos de índios falando: poxa, o Bolsonaro passou na nossa cidade, ou eu votei no Bolsonaro, quando abriram-se as urnas tinham 0 votos. Ou aquelas escolas que abrem lá, tem urna de 100 votos para o Bolsonaro, outra urna 100 votos para o Bolsonaro, outra urna 100 votos para o Bolsonaro. Será que essas coincidências não são tão bizarras para a gente ter um sistema mais transparente? A quem perde e quem ganha com um sistema mais transparente? Esse é que é o ponto. Por que o STF tem que sempre decretar que a lei aprovada pelo Congresso é inconstitucional do voto impresso? Tanto é que a Bia Kicis, ela tem que fazer uma PEC, não mais um PL de lei federal, mas uma PEC para tentar mudar as coisas. E a PEC dela passaria se não fosse a interferência do STF. Porque a última vez que o voto impresso foi aprovado na Câmara dos Deputados, em 2017, com a emenda do Jair Bolsonaro, foi aprovado com 433 votos. O voto impresso nunca foi pauta da direita, não. Era pauta da esquerda. Quem começou foi Leonel Brizola, lá no escândalo do Proconsult, no começo dos anos 80, na primeira eleição dele para governador do Rio de Janeiro, criticando o sistema informatizado, demonstrando a fragilidade. Mas naquela época não era urna eletrônica ainda, deputado? Mas era a primeira vez que estava se utilizando um sistema informático para contagem de votos no Rio de Janeiro. E aí, enfim, e olha, eu estou falando, o Moreira Franco foi o candidato beneficiado, segundo o Brizola, né, era o candidato do regime militar, e eu estou advogando a favor do Brizola aqui, hein? Veja lá. Mas, enfim, eu não consigo entender essa mudança radical para qualquer tipo de crítica ao processo eleitoral é tido como uma ameaça antidemocrático. Eu concordo, deputado, mas a questão, acho que a discussão, né, entre voto impresso, voto eletrônico, só na urna, mas voltando à questão basicamente do estado de sítio e de defesa por conta disso. E não foi decretado. Mas o senhor acha que havia elementos para isso? Não, mas é o que eu acho que eu deixo de assar, né? Na nossa democracia relativa aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Daqui a pouco eu sou dragado para dentro de um inquérito, um processo criminal, a federal está na minha casa. Deputado. Complicado. Tá certo. Eu me resguardo a meu direito de ficar quieto antes de começar a ser investigado pela nossa queridíssima instituições e democracia relativa. Deputado, aqui na nossa região nós temos 31 pessoas que respondem a processo no STF por conta dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Essas pessoas, 3 dessas pessoas já foram condenadas com penas que vão de 14 a 17 anos. Uma mulher, outros 2 rapazes. Qual a avaliação do senhor? Existe algum clima para prosperar o projeto da anistia hoje que tramita hoje lá no Congresso? Como vocês estão A gente tem trabalhado, isso? Excelente. A gente tem trabalhado nos bastidores para que seja, né, para que a gente tenha um momento político para a sua aprovação. Porque a gente há de convir, né? Se qualquer um de nós aqui pegar uma faca e esfaquear uma pessoa na rua, a gente não vai pegar 16, 17 anos de cadeia. Como é que você pode entender que pessoas que não têm passagem pela polícia e, porventura, tenham quebrado porta, mesa, vidro, ou nem estavam lá, só porque estavam na frente de quartéis, venham a pegar 16, 17 anos? Isso daí é uma outra bizarrice jurídica. Quando a gente vai nos Estados Unidos e fala que tem uma senhorinha de 55 anos que ela nunca teve uma passagem pela polícia e pegou agora 16, 17 anos de cadeia. Eles ficam impressionados. O caso do Daniel Silveira é outro. O Daniel Silveira foi preso porque ele pegou o celular, gravou um vídeo, 9 anos de cadeia. O presidente perdoou, deu perdão judicial, que vários traficantes, vagabundos de tudo, criminoso de tudo quanto é laia, já foi beneficiado por indulto. E o deputado, que é réu primário, por ter feito um vídeo no celular, está preso. E assim, foram tantos atropelos, porque nós só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O que não foi o caso. O Alexandre Moraes falou que foi um flagrante delito porque foi um vídeo. Mas a possibilidade de prosperar a anistia? Você acha que há clima hoje? Eu vejo. Prosperar? A gente tem que, se não for agora, daqui a 1 ano, se não daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se não daqui a 5 anos, isso aí tem que virar pauta da eleição. Eu acho que a gente tem que trabalhar para um próximo presidente da República que dê anistia
a essas pessoas, para que a gente realmente vire essa página e pacifique o país. Poxa, o MST já quebrou a cabeça de quantos policiais militares fazendo um protesto lá em Brasília? Teve vezes que foram mais de 30 feridos. Nunca se falou que o MST fez um ato antidemocrático. Isso é uma notória perseguição. Eu não concordo. Eu até falei no meu discurso, quando eu recebi a medalha aqui, que eu me coloco no lugar do Lula, né, dos ministros do STF, do Arthur Lira, do Pacheco. Eu jamais ia gostar que alguém entrasse na minha casa e quebrasse lá minha porta, que rasgasse lá minha cama, zoasse com o meu sofá. Mas agora, eu seria incapaz de mandar uma pessoa dessa 17 anos na cadeia por causa disso. Isso daí é destruir a vida dela, é destruir a vida dos familiares dela, beira, né, a falta de humanidade uma condenação desse tamanho. Deputado, aproveitando também, tivemos hoje, né, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do Mauro Cid por a questão o indiciamento democrático. Bom... Vocês têm notícia de alguém que tenha sido indiciado por falsificação de cartão de vacina? Só para saber, assim... Eu não tenho conhecimento. Não, tô falando sério. Eu não... É que ali acho que não é falsificação. Na verdade, houve uma adulteração da base de dados do Ministério da Saúde, né? Não foi só não é simplesmente, né, um papel ali, mas houve uma alteração, uma adulteração, e aí cai pra fins de no falsificação, crime. mas tudo bem. Exato. Tudo bem. E houve indiciamento, né? Isso veio da Polícia Federal, né? Qual o senhor representa. O senhor acha que está tendo... Depende de qual Polícia Federal, do Alexandre de Moraes ou a normal? Tá. Tem diferença? Claro hoje que a Polícia tem. Federal? A Polícia Federal que tá tem mandando braços da Polícia Federal? Com um certeza, que é instrumentalizado pelo STF e outro que não? Com certeza. A Polícia Federal que cumpre as ordens do Alexandre de Moraes, né, que faz parte dessa investigação toda... Mas não teria cumprido? Está cumprindo a ordem dele. É ministro. Não, mas ele é juiz, ele não pode mandar a Polícia Federal fazer o que ele bem entender. Ele não pode se dizer vítima de uma ação, depois ele mesmo acusar, que no passado várias atitudes careciam de aprovação do Ministério Público, que é a parte acusadora, e por último ele julgar. Isso daí é pior do que a Inquisição que mandava a gente para fogueira. É por isso que a gente tem no Brasil consagrado o sistema acusatório, onde um julga, o outro defende e o outro acusa. Isso é uma democracia. Não ele chegar e avocar tudo para ele. Por que ele está julgando vacina do presidente se o presidente nem é mais presidente? Botaram um deputado de gaiato lá no meio, esqueci até o nome dele agora, para avocar a competência para o STF, e tudo de Bolsonaro no STF cai na mão do Alexandre de Moraes. Não é estranho? Por que esses processos todos de inquéritos de atos antidemocráticos, milícia digital, etc., por que esses inquéritos todos caem na mão dele? E às vezes até sem sorteio. Isso daí é recheado de abusos agora. Para quem que a gente vai recorrer? O Rui Barbosa, cuja estátua está lá no plenário do Senado Federal, falava muito bem lá no início do século XX. A pior ditadura que tem é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Difícil você encontrar um advogado que defenda essas medidas todas do Alexandre de Moraes. Mas nesse caso específico, né, ficou comprovado que houve uma adulteração, né, que no caso é falsidade ideológica. E, segundo Mauro Cid, seria a mando do ex-presidente. Que houve essa adulteração? Houve, né? Saíram os cartões, depois foram apagados. Houve algum envolvimento do seu pai nesse episódio? O que o senhor pode falar? Claro que não. Primeiro é o seguinte, né? O senhor está se embasando na delação do Mauro Cid. Ninguém tem acesso a essa delação. Inclusive, semana passada, o Mauro Cid ele veio a público para dizer, olha, estão falando muita coisa por aí, estão colocando palavras na minha boca que eu não disse. Porque estavam falando que ele era traidor do presidente Bolsonaro e ele falou que não tinha nada de acusação, ele nunca acusou o Bolsonaro de ter dado um golpe, né? Mas nesse sistema, onde até os advogados de defesa de Bolsonaro não têm acesso à cópia integral do processo, aí qualquer um pode falar o que quiser, né? Às vezes até eu mesmo me pego pensando em algumas coisas, né? Lendo muita coisa aqui de internet, notícia de imprensa, que no final das contas o Mauro Cid está negando o que ele tenha dito. Mas voltando à sua pergunta, para que o Bolsonaro falsificaria? Não tem porquê, para começar por aí. Eu, sem vacina, entrei em vários países sem vacina, porque uma das exceções era a missão oficial. Se o presidente tem um passaporte diplomático, ele está em missão oficial, isso era medida, né? Isso era suficiente para você entrar, até onde eu sei, em todos os países do mundo, ainda durante a pandemia, sem vacina. Como eu, por vezes, fiz. Né? Mas é que até assim depois ele ia ser ex-presidente, né? Não, mas ele entrou lá em dia 30 de dezembro, ele era presidente ainda. Ele era presidente ainda. Mas então, ele se manteria não tem motivo para você... Não, mas ninguém vai expulso por não ter vacina porque acabou a missão diplomática lá nos Estados Unidos, enfim. Mas por que ele falsificaria? Não tem porquê. Agora, ele levantou hoje de manhã uma questão interessante, que é a seguinte:
uma das fraudes que ocorreu, uma das invasões ao sistema do SUS para adulteração do seu cartão de vacina, do Jair Bolsonaro, foi realizada com um e-mail cujo login é lula@hotmail.com. Por que a excelentíssima Polícia Federal do Alexandre de Moraes também não se preocupa em ver quem é o dono deste e-mail? Porque se a polícia trabalha pela justiça, pela verdade, ela vai querer achar quem lesou os sistemas do SUS e invadiu o sistema do SUS. Por que só vão atrás em cima de Bolsonaro? É porque existe um claro viés de perseguição. Deputado, pra gente encerrar, porque eu tô vendo o coronel lá desesperado. Tá. Mas eu tô gostando da pegada de vocês. Vou te atropelar aqui, Fabrício, claro. Mas vamos voltar. 2026. A gente não aguenta pensar numa eleição só, a gente tem que pensar em várias ao mesmo tempo. Né? Caso o pai do senhor ainda esteja inelegível em 2026, porque no Brasil tudo é possível, então não dá nem para dizer que ele é inelegível, eu digo que ele está inelegível, né? Eu li o seu pensamento agora e gostei. Leu. Quem é o preferido do senhor para uma disputa à presidência? O governador Tarcísio ou a Michelle Bolsonaro? Eu primeiro tenho que falar, né, antes de responder, né? Se a gente teve uma pessoa que saiu da cadeia 2 anos depois virou presidente, tudo é possível nesse país, eu tenho que concordar. Mas nessa questão do Bolsonaro não poder concorrer, eu prefiro nem imaginar, né? Porque tem água para rolar embaixo dessa ponte, né? Os advogados do presidente estão colocando recursos dentro do TSE. As cadeiras do TSE, elas são rotativas, tá? Então não será mais daqui, não sei se já saiu ou está para sair, o Alexandre de Moraes não presidirá mais a corte. E a composição para 2026, dos 7 assentos do TSE, os 3 que vêm da STF serão Dias Toffoli, né, Cássio Nunes, que será o presidente, e André Mendonça. O que já nos permite ver uma composição muito mais equilibrada do que foi, né? A Carmen Lúcia abrindo uma exceção constitucional para a liberdade de expressão, que só permite censura até a eleição. Pragmaticamente falando. Você quer botar a faca aqui no Olha para o cenário, quem será acha que tem condição, se tivesse que fazer essa escolha hoje, de levar o bolsonarismo de volta para o Palácio do Planalto? Tarcísio ou Michelle? Eu acho que tem várias pessoas qualificadas e eu vou apoiar aquele que o presidente Bolsonaro apoiar. Se ele apoiar o Macaco Tião, eu vou apoiar o Macaco Tião. Se ele apoiar, enfim, o fulano de tal, eu vou apoiar o fulano de tal. E eu não vou cair nessa pegadinha não, para depois me enrolar e ficar falando isso ou aquilo. Mas você fez bem o seu trabalho, você tá certo. Não, eu perguntei, a minha missão. Responder, já é o problema do senhor. Bom, Mariana, você votaria em mim? Ó, você votaria em mim? Eu voto aqui, né? Eu vou votar... Olha ela na saia justa agora. Como é que é se sentir aí, política? Eu não posso, eu já imaginou o dia que eu estiver entrevistando aqui o Boulos, o que ele vai falar? Você é eleitora do... Mas for prometer voto para todo mundo que passa para aqui. Já vota, hein? Já vota, todo mundo vem aqui e vai votar. Não, mas vocês trabalham, vocês não votam em quem invade a casa dos outros, não. O coronel pergunta assim pra mim, Maria Helena, você vai votar em mim? Eu falo, eu voto em Mirassol, coronel. Se sabe que sorte, né? Bom, mais alguma pergunta, Maria Helena? Deputado, muito obrigado pelo bate-papo, né? Foi bem rápido, que eu sei que a agenda está extensa. O senhor tem ainda marcha para Jesus, né? Sim, vamos agora no Hospital de Base, né? Estou acompanhados aqui dos deputados estaduais, o Paulo Mansuro, o Gil Diniz, também o federal Paulo Bilinski, que também destinou emendas aqui para o HB, e também do Mota, relator do orçamento. Vamos lá dar uma olhada como é que está o andamento aí dessa emenda de 60 milhões dele. Okay. E uma outra de 10 milhões que eu fiz para um acelerador linear. Eu adoro falar, tem um minuto? Claro, fica à vontade. Esse acelerador linear é sensacional, por quê? Porque ele é o sniper do tratamento contra o câncer. Quando você vai tratar o câncer com o equipamento padrão, ele bombardeia uma área com os raios lá para matar as células de câncer. Esse daí ele vai exatamente na célula cancerígena. Então ele reduz o número de sessões, ele reduz o efeito colateral, ele reduz o tempo, né, que o paciente precisa submeter esse tratamento. E a gente lembra que aqui o HB ele é referência nacional, então tem gente que vem de outro estado. Isso vai reduzir os familiares dele com gasto com estadias por aqui. Então eu tenho muita satisfação de dizer que eu sou o autor dessa empreitada que custou mais de 10 milhões de reais para trazer esse acelerador linear aqui para o Hospital de Base. E agradeço aí ao trabalho do provedor também, do pessoal lá do Jurandir, que levou até o meu gabinete em Brasília essa necessidade aqui de São José do Rio Preto. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela participação. Maria Helena, obrigado também pelo bate-papo. Quiser mais
para encerrar, quiser passar um recado aí, fica à vontade, deputado. Me ajudem aí, mandem mensagem para o Jair Bolsonaro, vamos trazer ele para São José do Rio Preto. Eu acho que até a campanha eleitoral ele vai estar aqui, vai estar comigo, com o Coronel Fábio, com o Marcondes, Peraí, acho com o eu tenho Anderson certeza. Branco, com todo mundo aqui. Acho eu tenho Por certeza. que não deu certo a Coronel, visita agora, eu deputado? se ele não vier. É que a agenda dele é complicada. É assim, eu tava falando, ele foi lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, depois agora estava na região dos Lagos do Rio. Semana que vem, ele vai passar, se não semana que vem por agora, Goiânia, João Pessoa, Fortaleza, Cuiabá, vai lá em Campo Novo dos Parecis. Ele é uma máquina, mas é que assim, o dia só tem 24 horas para todo mundo. Aí ele não deu pra ver dessa vez. Tem 4 filhos para isso também, né? Vai mandando os moleques para lá. Tá certo então, deputado. Tá certo. Muito obrigado pela participação, né? A gente está fazendo essa entrevista hoje, logo a gente já coloca no YouTube e também amanhã na versão impressa do Diário da Região, os melhores trechos dessa entrevista. Muito obrigado, deputado. Maria Helena, obrigado para você. Até mais.